Abandono material de filhos. O que é isso? Infelizmente nós sabemos que alguns pais, e quando eu falo pais é mães, num contexto de separação ou até mesmo quando o filho é fruto de um relacionamento eventual, eles acabam abandonando o filho. Então eles não prestam auxílio financeiro, que seria o material, eles não convivem com os filhos, eles não dão suporte emocional, enfim, eles simplesmente lavam as mãos e esquecem que têm filhos. E isso traz várias consequências negativas para a criança. Tanto a material, né? Porque aquele filho ele passa a não ter o suporte que ele precisa, mas também com relação ao emocional, porque a gente sabe que um pai e uma mãe, eles fazem uma falta imensa na vida da criança, principalmente quando está ali crescendo em formação e depois passa a ser adolescente. E isso não é só direcionado aos pais, repito, existem mães ausentes também, podem ser minorias, mas existem. Eu tenho um caso em que o meu cliente, ele tem 2 meninos, que já estão entrando na pré-adolescência. E a mãe, lá pelas tantas, ela deixou a guarda dos filhos com o pai. Ela, no início da separação, ficou com ela, mas logo em seguida ela passou para o pai. E ela nunca pagou pensão, nem R$1. E não bastasse, ela também pouco visita os filhos, pouco pergunta dos filhos, ela realmente abandonou. Ela tem um perfil de uma vida mais de viajar, de cuidar do corpo, então ela passa viajando, ela tem uma rotina de exercícios, de estética e em contrapartida, muito embora a gente tenha ingressado com uma ação judicial, ela não contribui financeiramente com absolutamente nada. Então, somente o pai que participa da vida dos filhos, que cuida deles, que dá o amparo material e ela simplesmente lavou as mãos. Então, a gente percebe que esse problema ele atinge tanto pais como mães. Mas temos que admitir que os pais ausentes são muito maiores do que as mães. E aí, a gente sabe também que quando o casal se separa, às vezes, né, a outra parte, quem não fica com a guarda dos filhos, acha que está se separando dos filhos também. Poxa, não, né? Filho é para sempre, tá? Mas, volto a dizer, não estou generalizando, mas isso acontece. E aí acontece o quê? O abandono material, né? Não estou falando aqui nem do abandono afetivo, né? Estou falando do material, que é quando um pai ou uma mãe não dá para o filho aquele suporte financeiro que é necessário para ele crescer com saúde, com educação, com tudo que ele precisa, com o básico que ele precisa para ter ali uma infância e adolescência saudável. Né? E aí a gente encara o abandono, a omissão daquele pai ou daquela mãe perante as necessidades da criança. E está na nossa Constituição, no nosso Código Civil, né? No ECA, que cabe aos pais dar aos filhos todo o suporte material necessário, incluindo alimentação, vestuário, moradia, educação, saúde, dentre outros. Quem não presta o auxílio que é necessário, que está previsto em lei, enfrenta algumas consequências judiciais, que no meu entendimento ainda são bastante brandas, mas existem. Na esfera civil, nós sabemos que existe, então, a obrigação de pagar pensão alimentícia. A pessoa não paga, ela vai ser executada. A execução ela ocorre em 2 ritos, o rito de expropriação de bens, na qual se penhora bens, valores, etc., e o rito da prisão, que é onde a gente pode executar os 3 últimos débitos vencidos. Tá? Então, essa é uma das consequências advindas do não pagamento da pensão alimentícia. Ah, dá cadeia não pagar pensão? Dá cadeia sim, então preste atenção. Que é uma tentativa, né, da justiça de obrigar, né, de fazer com que as partes paguem a pensão
né? Tem que ter uma consequência séria, afinal de contas, alimentação, subsistência é algo de suma importância, ainda mais quando envolve menores de idade. O que mais? Temos a possibilidade da perda ou suspensão do poder familiar. A gente ouve muito falar da ação de destituição paterna, né? Mas que por analogia também pode ser estendida à mãe que abandona os filhos. Nessa ação, se ficar demonstrado que o pai ou a mãe simplesmente abandonou o filho, seja materialmente ou afetivamente, ou ainda fez algum mal para o filho, ou não é uma pessoa honrada, cometeu crimes, enfim, é possível requerer a destituição paterna. Recentemente tivemos uma decisão se eu não me engano, do STJ, que deferiu o pedido do filho do Daniel Cravinhos para retirar ele da certidão de nascimento. Para quem não lembra, o Daniel Cravinhos, ele matou, juntamente com a Suzane, os pais dela, né? Ela foi condenada, ele também, eles cumpriram a pena de prisão, enfim, e já estão aí, acho que em semiaberto, e já estão constituindo suas respectivas famílias. E o filho desse Daniel, ele requereu na justiça que o pai fosse excluído da certidão de nascimento dele em razão desse crime bárbaro, né? Ele não quer ter nenhum tipo de relação com o pai, qualquer vínculo, e possivelmente o Daniel não dá suporte para ele, não deu suporte para ele, tanto emocional como material, e por isso esse filho buscou então excluí-lo da certidão de nascimento. É importante lembrar que quando um pai ou até uma mãe é excluído da certidão de nascimento do filho, né, sai completamente, como se ele não existisse, todas as obrigações e direitos advindos da filiação se extinguem. Então não adianta, preste bem atenção nisso, vou tocar a sineta de novo, prestem bem atenção, não adianta vou tirar o nome do meu pai e da minha mãe da certidão porque não gosto, e depois, quando o pai ou a mãe vier a morrer, vai lá o filho e busca a herança, diz eu sou herdeiro ou eu sou herdeira. No momento em que aconteceu a destituição daquele pai ou daquela mãe, acabou o vínculo familiar, não tem mais direito à pensão, não tem mais direito à herança, ponto final. Diferentemente acontece quando um filho requer a retirada do sobrenome do pai ou da mãe. Só tirar o sobrenome, mas fica ainda lá a filiação, o nome do pai e o nome da mãe. Aí é diferente, aí as obrigações da filiação tudo se mantém. Outra consequência séria do abandono material na esfera civil, artigo 244 do Código Penal, é crime o abandono material e pode resultar em pena de 1 a 4 anos e multa se o responsável deixar de prover o sustento do filho sem justa causa. E essa pena pode ter aumento se o abandono resultar em dano grave à saúde física ou psicológica da criança. E aí, vamos abrir um parênteses, nós temos uma decisão recente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em que um homem foi condenado criminalmente por não amparar financeiramente o filho. Então, após ele quitar a dívida e ser solto, ele não efetuou mais o pagamento. Ele achou, vou pagar ali, né? Foi preso porque não pagou alimentos, foi lá pagou a dívida, foi solto e não pagou mais. Aí ele foi condenado pelo abandono e a sentença foi de 1 ano a 3 meses de prisão. Claro que a gente sabe que existe aí a possibilidade de substituição da pena, enfim, uma série de coisas. E por isso, no meu entendimento, essa pena de prisão deveria ser mais severa para realmente fazer com que as pessoas pensem 2 vezes antes de deixar de dar o apoio material que os filhos merecem e necessitam. Quantas vezes a gente vê um pai ou uma mãe que esconde o patrimônio para não pagar uma pensão justa para o filho? Isso é um absurdo. Se tem condições, tem que ajudar. Tem que dar o que o filho merece, tem que dar o que o filho precisa e mais, e não é só as necessidades básicas, comida, roupa, medicação. O filho ele tem que ter as mesmas condições, o mesmo padrão de vida
do pai e da mãe. Então, se a mãe é milionária, se o pai é milionário, o filho vai ter que receber uma pensão condizente, não só para as necessidades básicas, mas para que ele tenha também um padrão de vida igual ao dos genitores. Então, isso às vezes as pessoas não prestam atenção, mas também é de suma importância saber. E a gente também tem que combater o abandono material antes que o pior aconteça. Então, o recomendado é tentar manter o diálogo, tentar achar um meio, né, de fazer com que o outro também consiga participar, né, buscar acordos amigáveis, buscar uma intermediação e um apoio até mesmo das equipes que nós temos de assistência social, que o governo disponibiliza, que o fórum disponibiliza. E se não resolver, aí é necessário sim buscar os direitos dos filhos, seja através de advogados, seja da Defensoria Pública, do Ministério Público, enfim. Então, pessoal, o abandono material com relação a um filho é crime e tem consequências tanto na esfera civil como na esfera criminal. Portanto, é importante ficar atento e cumprir com as obrigações determinadas em lei, determinadas pela justiça, lembrando que um filho é muito importante, um filho precisa de atenção, um filho precisa de carinho e um filho precisa de todo o suporte material que os pais podem e devem dar. Certo, pessoal? Vou deixar aqui o link de um vídeo na qual eu falo até quando é necessário pagar pensão alimentícia para filho. Assistam lá.